Olha para 87. A maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são de natureza da matéria, aquilo de que todos os seres são constituídos, e de que primeiro são gerados e que por fim se dissolvem. Pois deve haver uma natureza qualquer, uma ou mais do que uma, donde as outras coisas se engrandam, mas continuam ela a mesma. Então um texto aqui de Aristóteles falando sobre a sua abordagem metafísica. Ele inclusive aqui fala sobre a maior parte dos primeiros filósofos. Quem foram os primeiros filósofos? Foram os pré-socráticos. Quando você pensa no conceito ligado à filosofia grega antiga, os primeiros filósofos eram aqueles conhecidos como pré-socráticos, que realmente defendiam e que buscavam, né, a arqué, que buscavam aquela ideia de que existia um princípio único originário de todas as coisas. E aí, nesse caso, vamos lá. Quando Aristóteles propõe uma nova análise para isso, a questão pergunta o seguinte: o texto aristotélico, ao recorrer à cosmogonia dos pré-socráticos, salienta a preocupação desses filósofos com ou seja, a preocupação dos pré-socráticos com o quê? Vamos olhar. Letra A. Mutação ontológica dos entes? Não. Os pré-socráticos não tinham necessariamente uma mutação, uma busca, oposição a essa mutação ontológica dos entes. Pelo menos não me parece ser isso. Letra B. Alteração estética das condutas? Não, isso aqui tá totalmente errado. Letra C. Transformação progressiva da ascese? Isso tá errado, até porque a ascese é um conceito que só vai se desenvolver depois. Letra D. Sistematização crítica do conhecimento? Errado. Epistemologia é só a idade moderna. Letra E. Modificação imediata da espiritualidade? Não, espiritualidade não é comentada por eles. Ou seja, não tem resposta certa. Tô brincando, vamos lá. Vamos revisar as questões, porque eu fui excluindo todas aqui rapidamente, pra gente fechar a prova logo e pelo jeito não chegou em resposta alguma. Vamos voltar do início. Vou começar de baixo pra cima então, agora vou fazer uma análise mais calma, que foi fazer muito rápido, não chegou a lugar algum. Letra E. Modificação imediata da espiritualidade. Isso a gente pode excluir com certeza. Isso aqui é com certeza falso, porque espiritualidade nunca foi um tema trabalhado por pré-socrático. Pré-socrático nunca comentou nada ligado à espiritualidade. Espiritualidade começa a ser um tema importante lá na Idade Média, com a patrística e com a escolástica, com duas vertentes de filosofia ligadas à análise religiosa. Letra D. Sistematização crítica do conhecimento também é totalmente falsa. Por quê? Quem que vai falar de sistematização crítica do conhecimento? O campo da epistemologia. E quando que a epistemologia começa a ganhar mais destaque? A epistemologia começa a ganhar mais destaque lá na Idade Moderna. Quem são os responsáveis por desenvolver os primeiros princípios da epistemologia? René Descartes, com racionalismo. John Locke, com empirismo. David Hume, com empirismo. Temos o Francis Bacon, com empirismo. Lá, essa sistematização crítica do conhecimento começa a ganhar destaque. É ali que eles começam a falar sobre o fazer conhecimento. Letra C. Transformação progressiva da ascese também é incorreta. Até porque, como eu falei, o conceito de ascese surge depois do desenvolvimento dessa teoria pré-socrática. E eles não propunham nada ligado a esse sentido. Letra B. Alteração estética das condutas também tá errado. Quando você fala de uma alteração estética das condutas, no que você pensa? Você pensa em moral, em algo que norteia a sua conduta, o seu modo de agir. E nesse caso, isso não era uma preocupação dos pré-socráticos. Os pré-socráticos pouco se importavam com a questão da ética e com a questão da moral. A única preocupação dos pré-socráticos era entender como que o mundo surgiu, como que os seres estão presentes na realidade, como que tudo foi originado. E aí eles buscavam o arqué, o princípio primordial de todos os seres. Então, cara, só pode ser a letra A. É porque eu li a letra A muito rapidamente, mas vamos rever, pra ver se tem algum sentido. Mutação ontológica dos entes. Vamos lá, o que é ontologia? Ontologia é o estudo do ser, ok? É o estudo do ser, é o estudo daquilo que existe, daquilo que é algo real. E aqui ele tá falando de uma mutação ontológica dos entes. Vamos lá, galera, o que é mutação? Vamos raciocinar. Mudança. Mutação pode refletir uma mudança. Tá mutando, tá mudando, tá modificando-se. Mutação ontológica. Uma mutação daquilo que é. Uma mutação ontológica dos entes, daquilo que existe. Ok. Se a gente forçar um pouquinho a barra, dá pra empurrar essa alternativa aqui da letra A. Mas não é a primeira coisa que eu procuraria numa questão sobre pré-socrático. Mas tá tudo bem. Se você por acaso pegar a questão da ENEM e ver que tá tudo falso, você revela de novo igual a gente fez aqui. Porque é a única maneira. Às vezes você lê um pouco mais rápido e acaba caindo nessa. Tudo bem. Não é totalmente errado, né? Ver aqui lendo com mais tranquilidade, dá pra você pegar a ideia. É uma mutação, uma mudança ontológica dos entes. E isso, assim, de maneira geral, foi trabalhado pelos pré-socráticos. Vamos pegar um exemplo. O Empédocles. O Empédocles falava o seguinte: olha, tudo que existe é baseado nos 4 elementos. É fogo, terra, ar e